Vamos dar sequência e agora vamos aplicar alguns filtros nesse objeto. Se você tem conhecimento em Photoshop ou até mesmo no Fireworks, dá para criar uns efeitos muito bacanas de iluminação, né? Utilizando esses programas. Mas se você prefere fazer direto aqui, você pode aplicar um efeito de desfoque, né? Eu vou até fazer depois no Fireworks, pois eu gosto, no Photoshop, pois eu gosto de trabalhar com esses efeitos lá. A gente faz um bem mais legalzinho que ele. Antes aqui eu vou aplicar também, né? Apliquei um de desfoque, desfocou um pouquinho. Vou aplicar um brilho branco nele. Então aqui na opção de brilho branco, que aí ele vai dar uma ênfase maior na parte de fora aí do efeito. Posso até desfocar mais pelo próprio brilho, para chegar em um outro efeito bacana e aumentar a intensidade desse brilho também. Ok, perfeito aqui. E dá para trabalhar com alguns outros recursos aqui dentro dele. Mas no Flash, como eu falei, eu não sou muito fã de criar esses efeitos aqui não. Você pode utilizar e tal. Essa cor também do objeto não ficou muito boa. Aqui em efeito de cor, você consegue trabalhar brilho, tonalidade, né, de alguns objetos. Ou então poderia aumentar ou remover aqui a tonalidade, deixando ele jogado mais para o lado do branco. O que eu vou fazer, né, vocês podem até criar dessa forma, deletei esse objeto, vou abrir aqui no Photoshop de uma forma rápida, vou utilizar um arquivo novo e vou colocar o tamanho dele 600 por 600, embora não vai ficar desse tamanhão todo, né, porque esse valor aqui é maior do que o palco de trabalho no Flash. Mas por que então eu estou iniciando ele grande dessa forma? Primeiro, porque para ter uma qualidade melhor ao exportar, depois eu redimensiono lá sem problema. E se era uma camada nova, essa camada de fundo eu posso até deletar ela. Por que, que eu fiz isso? Porque ela já fica aqui, ó, transparente. Estou usando a versão CS6, qualquer outra versão você consegue fazer isso aqui. Vou fazer uma bolinha pequenininha e vou dar a cor para esse círculo de branco. Antes de começar a editar ele, botão direito rasterizar, porque eu vou precisar de aplicar efeitos nele e não vai ser possível se eu não edito. Opções de mesclagem. E aqui dentro das minhas opções de mesclagem, eu vou estar utilizando uma cor branca para o meu objeto. Poderia ter pego a ferramenta de lata de tinta também e ter preenchido ele com a cor branca, mas eu costumo fazer assim, vem em sobreposição de cor, ó, ele vai preencher aquele meu objeto ali. Vamos visualizar. Aqui está a cor padrão vermelha, eu vou inserir uma cor branca, ok, perfeito. Ok, novamente, ele vai ficar pouco visível aqui, ó, mas está dando para ver ainda esse meu objeto. Filtros, desfoque, desfoque gaussiano, e vamos aplicar aqui esse efeito no meu objeto. Escolha aqui, né, uma proporção para desfoque. Obviamente, quanto mais desfocado, menos visível vai ficar esse objeto. Se você tiver com dificuldade para visualizar ele, você pode colocar por enquanto uma camada abaixo. Ó. Coloquei uma camada abaixo, vou escolher uma cor aqui para deixar de fundo momentaneamente, só para que eu possa visualizar o meu efeito. Perfeito. Vou com o botão direito em cima dele, opções de mesclagem, e após esse desfoque, eu crio um efeito de brilho, assim como eu fiz no Flash. Porém, aqui ele vai ganhar, né, uma qualidade melhor, e você aplica também, se você tem um pouco de conhecimento no Photoshop, você aplica alguns efeitos muito bacana nele aí. Ó. Então, vou aplicar um filtro. O meu filtro vai ser também na cor branca, quase 100% branco aqui, ó. Ok. Aqui eu vou utilizar um tamanho maior para esse filtro. Ó, repara como que ele vai expandir. Só que se eu aumentar só o tamanho, ele está muito pouco visível. Eu vou aumentar um pouquinho também essa expansão. Olha como que ele já ficou super forte. Mas isso eu consigo controlar onde? Consigo controlar aqui, ó, na minha opacidade, para deixar ele, né, mais levinho, menos intenso. Olha lá. Então já criei aí um efeitozinho bacana para a gente estar utilizando. Aqui eu posso expandir mais com precisa, não, mas aí eu vou deixar mais suave mesmo, para que ele não saia tanto assim como saiu. Ok, creio que dessa forma está bacana. Então fiz aqui o meu efeito, vou fazer o seguinte. Eu preciso mais ou menos somente dessa área onde está meu objeto. Vou dar um Ctrl T e vou aumentar um pouquinho ele, ó, porque aí ele vai ser passado para lá, como eu falei, com uma qualidade muito melhor. A sobra aqui eu posso pegar a ferramenta de corte e redimensionar, de forma que eu corte aqui o meu objeto, né, mais ou menos no tamanho do círculo mesmo. Ó. Perfeito aqui. Ok. Ok. Ótimo. Dá Enter que ele faz o corte. Essa camada de fundo aqui eu posso excluir ela, porque era só para me visualizar ali mesmo, senão fica lá. Fica muito difícil de você entender o que você fez. Arquivo, salvar como, vou chamar isso aqui de brilho. E a parte mais importante, salva ele como PNG, para que não tenha
fundo, senão fica com fundo branco ali e atrapalha todo o seu projeto. Perfeito. Compactação nenhuma, né? Menor, entrelaçar também nenhuma. Perfeito. Não compactem ele, senão ele perde qualidade. Clica aqui no quadro onde você quer inserir, arquivo, importar para o palco e vamos colocar o nosso objeto criado ali. Então dá para fazer das duas formas, como eu mostrei para vocês, né? Aqui a imagem brilho, abrir. Ela vai ser inserida aqui. Tá gigante? Sim. Ctrl hífen, aperta a tecla Q para redimensionar, Ctrl hífen apenas para você redimensionar, né, o palco de trabalho, então tecla Q para você redimensionar o objeto. Ele mostra as alças aqui, com Shift para não distorcer, você diminui um pouquinho ele. Ó. Perfeito. Né, Ctrl 2 para voltar ao zoom. Posicione ele próximo aqui à mão do bonequinho. Próxima aula nós vamos então dar sequência.